o progresso. Nós estamos, para aquele que nos acompanha, no sábado, na casa de Leon Denis, o estudo é em torno do Livro dos Espíritos. Na terça, em torno do Evangelho. Mas hoje nós estamos, então, falando, como foi lido agora há pouco, sobre a lei do progresso nas questões 798 a 803. Por que é bom falarmos sobre isso? Para que você que esteja aí em casa possa depois buscar lá no Livro dos Espíritos essas questões, reler, buscar outras literaturas que possam também te trazer as reflexões, porque o espírita, à medida que ele avança dentro da doutrina, à medida em que ele busca conhecer a vida do espírito, ele precisa também ir ouvir, vamos colocar assim, a voz dos espíritos, só que na escrita. Quantos livros? Um dos livros bases da doutrina é o Livro dos Espíritos. Um dos livros, não, eu diria até o principal livro base da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. E é um livro que nós vamos ler e reler durante toda a nossa caminhada, para cada vez mais, à medida em que nós formos amadurecendo a ideia do que é ser espírito, através do que seja ser espírita, isso se torne para nós uma sustentação diante de tudo aquilo que nós vamos a viver. Por que digo isso? Porque quando se fala sobre progresso, não existe progresso se não houver individualmente o desejo de mudança através da compreensão. Se não houver individualmente o desejo de avançar, se não houver compreensão do que seja a justiça, em especial a justiça social. Se nós não buscarmos reflexões daqueles que nos antecedem nas suas pesquisas, daqueles que nos antecedem nos seus conhecimentos e que deixam para nós um legado tão bonito. Então, o progresso, ele não existe se nós, espíritos encarnados aqui na Terra, não fizermos, não darmos os nossos passos adiante. E, como é dito, o progresso, nós não conseguiremos pará-lo, mas nós precisamos caminhar junto com essa modificação. Então, quando damos essa explicação de que o estudo de hoje está lá nessas perguntas, quando são lidas as perguntas, quando é trazida uma página de harmonização, é para que nós, ao terminarmos aqui esse estudo, que a gente corra lá, vamos ler, vamos ver, vamos aprofundar, para que nós, quando estivermos diante das dúvidas, que possamos recorrer a outro que possa nos ensinar. Os estudos que hoje estão online, então, o aprofundamento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Assim nos disse, né, o nosso grande professor de vida, nosso grande mestre, Jesus. E o estudo dessa noite, a influência do Espiritismo no progresso, é um compromisso nosso com esse momento que é chegado. Hoje, já estamos a viver tanto conhecimento que talvez nós nem imaginássemos que seria tão fácil de acessá-los, não somente da tecnologia, mas às vezes de estudos que tiram muito de um fanatismo, de um misticismo, de uma série de situações que envolve a vida de cada um de nós. Então, temos que avançar. E Kardec, quando ele inicia a lei do progresso, ele nos diz uma coisa, que o progresso, ele se dá de duas maneiras. Existe o progresso moral e existe o progresso intelectual. E ele nos alerta, assim, que o progresso intelectual, ele avança numa estrada, e talvez até de uma maneira mais possível, e o progresso moral, ele avança numa estrada paralela. Eles andam lado a lado. Mas o progresso moral, ele tem alguns entraves
que fazem com que ele ocorra de uma maneira mais lenta. Qual é esse entrave? É o nosso amadurecimento emocional. Então, eu posso compreender, utilizar, até ser o descobridor ou o que fomenta, o que impulsiona, por exemplo, uma tecnologia como essa que nós estamos utilizando, que é a internet. Então, intelectualmente, isso chegando às minhas mãos, ou sendo eu o que descubro, ou sendo eu que faço programações, enfim, isso ocorre de uma maneira, é possível, é acessível. Isso não escolherá A, B ou C, estará para todos. Agora, o que eu vou fazer com esse instrumento na minha mão, aí vai depender muito da minha conduta moral. Eu posso utilizar para o bem-estar de todos. Eu posso utilizar para alavancar que outros também possam constituir um progresso intelectual. Agora, eu também posso fazer um uso, se a minha moral não for equilibrada e elevada, eu posso fazer um uso onde eu atrase a compreensão do outro sobre determinadas coisas, levando a ele ilusões, mentiras, levando a ele sensualidade, levando a ele ideias errôneas do que seja os prazeres da vida. Então, por isso que o progresso intelectual, ele dá caminhadas na humanidade um pouco mais, digamos assim, passadas mais largas. E por isso que o progresso moral, ele dá suas passadas, mas um pouco mais contidas, que esse depende de cada um de nós. Mas aí, Kardec, que tinha uma curiosidade muito interessante. Ao ler, eu pensei, nossa, Kardec está lá, numa França, em 1800, alguma coisinha lá, agora me fugiu a memória, e ele estava preocupado como seria a humanidade no futuro. Ele queria saber se o Espiritismo teria como contribuir de forma positiva a esse movimento a que todos nós deveríamos passar. Então, lá na pergunta 798, ele pergunta assim: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá sendo compartilhada por algumas pessoas? Veja, ele queria saber se aquela descoberta que, naquela época, um grupo de pessoas fazia sobre a vida do espírito, sobre algo além da matéria, se permaneceria assim, circunscrita a um grupo. Ou se no futuro, aquelas ideias que ali começavam a tomar corpo, poderiam ser compartilhadas por um grupo maior. E olha lá, os espíritos respondem assim: certamente ele se tornará, o espiritismo, uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Isso é muito profundo. Marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que deverá ocupar seu lugar entre os conhecimentos humanos. Todavia, terá que sustentar grandes lutas. Então, vejam, quando o Espiritismo começar a ocupar seu lugar entre os conhecimentos humanos, ali estará marcado uma nova era na humanidade. Por que isso? Nós somos espíritos e temos ainda dificuldade de pensar o que seja realmente isso. Mas, quando nós começamos a pensar que para além dessa vida existe outra vida, quando nós começamos a pensar que nesse corpo, a matéria que é o corpo, existe o princípio inteligente que o rege, que existe uma memória que atravessa o tempo, quando nós começamos a entender que o adoecimento que o corpo traz está muito mais relacionado às memórias
das vivências que tive, das vidas que já existiram em mim, quando eu começar a entender que as minhas aflições nasceram em outro momento da minha existência, e outras, inclusive, eu posso estar angariando agora, nós lidaremos com o conceito de morte e de doença, nós lidaremos com a ideia de sofrimento e dor, nós entenderemos conflitos pessoais e familiares sobre uma outra ótica, a ótica da conscientização, a ótica do reaprender com os próprios sentimentos. Por isso que ele diz que marcará uma nova era na humanidade. Mas para isso, ele precisa tornar-se comum a todos os pensamentos. Hoje, a ideia do espírito, através da medicina espírita, da física espírita, do debate jurídico espírita, já está sendo propagado nas universidades. Existem hoje já cadeiras onde discute-se não a doutrina espírita, mas o que existe para além da matéria. Então, desde aqueles céticos que nada acreditam, passando por aqueles que se debruçam de verdade no estudo, e entre aqueles que ficam a olhar, todos estão a falar e a pensar sobre a mesma coisa. A prova, como eu disse, é que o mundo acadêmico, a ciência onde ela acontece, que são nos campos universitários, lá, hoje, nós já temos a doutrina espírita, o espiritismo, né, sendo falado. E a doutrina espírita já sendo divulgada, mostrando muito mais do que o fenômeno espírita, ou seja, a incorporação, a psicografia, a psicofonia. Os estudos hoje já atravessam todo esse conhecimento para que nós tenhamos oportunidade de refletir sobre nós como espíritos. E quando digo, né, que já atravessa o fenômeno espírita, os próprios espíritos, através da codificação que Kardec trouxe, através dos livros que Kardec trouxe, eles são categóricos em nos dizer: o fenômeno espírita, ele existe, a psicografia, a psicofonia, como eu citei um pouco antes, pela necessidade que nós temos do concreto para acreditar naquilo que ainda não é por nós bem compreendido, por não ser ainda visto com esses olhos físicos. Então, vejam, em 2020, nós estamos ligados por uma rede de internet, conversando sobre a doutrina espírita, hoje, através do Livro dos Espíritos. Mas se vocês buscarem, por exemplo, na grade da própria programação da TV Regeneração, vocês vão encontrar outros estudos, como a Gênese, outros estudos, como os propostos pela Associação Médica Espírita aqui da região dos Lagos, outros programas trazendo ciência, trazendo a química, a física, a medicina, no mesmo que você encontra no Livro dos Espíritos, no mesmo que você encontra no Evangelho, um dando a mão ao outro e explicando o que seja viver, o que seja ser espírito, o que seja a vida futura e o que seja a vida que nós vivemos. Então, já estamos partilhando desse princípio de compreensão com muitas pessoas, inclusive quebrando as barreiras das várias denominações religiosas. É muito bonito de ver quando pessoas que professam sua fé em outras denominações religiosas, é muito bonito de ver quando elas abrem uma reflexão para conversar sobre as questões do espírito. Quando elas vão estudar junto com a doutrina espírita. E vejam, meus irmãos, numa linearidade, numa igualdade.
não achando que a religião X é melhor ou que a religião Y possa, que é isso, achar que ela seja inferior, mas todos num pensamento único de compreensão. Então, vemos, né, os vários companheiros das várias religiões conseguindo conversar, dialogar, sem atritar-se, sem ter a ideia do inferior ou do superior, sem ter a ideia de que eu sei de algo que você não sabe. Isso avança dia após dia. Então, isso que os Espíritos trouxeram a Kardec, aos nossos olhos já está acontecendo. O irmão X, na religião Y, conversando com a doutrina espírita, a doutrina espírita conversando com o irmão Y, sem ter aqui uma única ideia do que seja a nossa caminhada de espírito e a nossa caminhada espiritual. Isso é muito bonito de ver. Como também disse antes, a doutrina espírita dialogando com a ciência, sem atritar-se, sem querer ser aquela que dita algo à ciência dizendo isso para a doutrina espírita. Vejo avançar, vejo avançar. E aí eu pergunto a você que está aí me assistindo, assistindo a TV Regeneração, assistindo ao Centro Espírita Leon Denis, sentindo saudade, inclusive, né, de estar lá de forma presente. E aí eu pergunto, como você se vê diante desse progresso? Como é você como espírita e como é você dentro da doutrina espírita? Quais são suas buscas? Quais são os seus entendimentos? O que você já crê? O que você ainda não compreendeu ou não aceita? Este é o momento desses questionamentos. Porque quando você se olha e se pergunta, sou espírita, frequento a casa de Leon Denis ou uma outra casa, mas qual é a aplicação real que eu faço de tudo o que lá eu recebo, de tudo que lá eu estudo, de tudo que lá eu ofereço? Porque lembra que falávamos antes? O progresso moral, ele vai precisar de cada um de nós. Para que a doutrina espírita seja bem compreendida, para que ela possa ajudar as pessoas, somos nós que vamos levar essa mensagem, amiga. Os espíritos vão nos auxiliar, eles vão nos envolver, eles vão nos orientar. Mas somos nós que vamos semeando nos corações. Então, para isso, eu preciso me perguntar: como eu estou diante dessa lei de progresso? Quem sou eu nesta caminhada ao ajudar o meu irmão de uma maneira segura? Então, é um momento de perguntas. Por isso que eu dizia antes, leia depois, tenha curiosidade, busque em outros livros o entendimento, a compreensão daquilo que você trouxe aqui, daquilo que foi trazido aqui, perdão. Estude. As casas oferecem tantos estudos, matricule-se. Agora nós estamos online, aproveita. Pergunta se você pode ainda ingressar em algum dos cursos. A lei do progresso precisa que nós estejamos preparados. Os espíritos estão nos impulsionando. Pensem, esse momento em que nós somos convidados a aquietar a nossa alma e a nossa mente, ficando em casa, aqueles que assim podem, e esse em casa, qual é a utilidade do tempo que você está gerando para você? Talvez seja o tempo de você agora ir lá compreender aquilo que às vezes você não conseguia, estando lá na casa espírita e o corre-corre da vida não te permitia estar. Quantas vezes talvez você possa ter chegado cansado do teu trabalho e era difícil correr lá para a casa espírita para estudar, mas agora você pode.
parar em casa e assistir. Perceberam como que os espíritos, eles vão permitindo que de tempo em tempo a humanidade sofra seus baques, mas que esse baque aponte para algo positivo. E segue Kardec, lá na 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Antes, né, ele perguntou se um dia se tornará uma crença comum. Nós já entendemos que sim. Não uma crença comum, porque o espiritismo estará encerrado dentro das casas espíritas, mas ele se tornará uma crença comum porque avançará para além dos portões da casa espírita, e quem precisará fazer isso, como nós falávamos? Nós, né? Agora, como é que vamos contribuir então? E os espíritos são categóricos em afirmar, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontra seu verdadeiro interesse, não estando mais a vida futura velada pela dúvida, ou seja, se eu começo a buscar entender o que é ser espírito, que eu já vivi vidas anteriores, e viverei vidas à frente, que aquilo que hoje aqui eu vivencio, seja em alegrias, seja em conquistas, seja em amores, ou seja em sofrimentos, diante daquilo que eu vejo como um obstáculo, eu começo a pensar que essa vida não pode ser única. Seria muito estranho um ter tanto, o outro não ter nada. Seria muito estranho. Alguns, aparentemente, vivem uma vida de realizações e o outro de sofrimento. Seria muito estranho. Seria incompatível com a ideia de um Deus de amor, de um Deus de justo, e a justiça dele é de amor, é de caridade. E aí, quando nós vamos vendo que o ter ou não ter, que o possuir ou não possuir, que o ser ou não ser, não é questão de privilégio, não é questão de que um, aparentemente, aos olhos de Deus, receberá tudo e o outro nada, não é isso. Ali estão as consequências das próprias atitudes que nós, ao longo de existência, fomos tomando. E o quanto ter ou não ter tem um significado: me fazer repensar, me fazer compreender, me fazer sentir. Então, com isso, a vida futura, né, como ele diz, não estando mais a vida futura velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através do presente, ou seja, aquilo que hoje eu sou, das conquistas que vou fazendo, na minha emoção, na minha moral acima de tudo, essas conquistas, não as materiais, mas aquelas íntimas, aquelas conquistas que somente eu, ao olhar no espelho, tenho consciência que elas estão ocorrendo a mim e que quando nas minhas atitudes são melhoradas, porque essas mudanças foram tão profundas, eu consigo atingir aqueles que estão ao meu lado, aí sim, nesse momento eu vejo o que significa o dia de hoje ser formador do meu dia de amanhã. Não único exclusivamente dessa maneira como eu penso. Eu tenho que melhorar hoje para o meu futuro ser melhor. Ou seja, eu tenho que estudar mais hoje, trabalhar mais hoje, fazer mais coisa hoje, para que o meu futuro seja melhor. Futuro encarnado. Isso também é necessário. Mas os espíritos nos colocam. Cada reencarnação abre-se uma oportunidade de amadurecer a consciência e eu ser finalmente alguém em paz comigo mesmo. E levando essa possibilidade de paz para aqueles que estão ao meu lado. E aí eles vêm falando para a gente, né? Isso vai destruir preconceito de seita, de caça, de cores. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. O patrono da nossa casa, Leon Denis, ele tem um livro chamado O Progresso. Tá? Esse livro ele está à disposição na internet. É só você ir lá na plataforma de busca, o Google, né? E colocar O Progresso Leon Denis. É gratuito. São pouquinhas páginas, são 46 páginas. Na verdade, foi um discurso que Leon Denis fez em Tours, na França, em 1880, e ele depois transforma em livro. Facílima, leitura gostosa. Inclusive, é um convite para aqueles que não conhecem a escrita de Leon Denis. Leon Denis é um poeta.
E é tão tranquilo, tão fácil como ele escreve, mas é de uma profundidade tão grande que até para a gente explicar é difícil. Não é difícil a leitura, mas trazer as palavras de Leon Denis é preferível que nós possamos ler. E eu vou pedir licença a vocês para que eu possa ler. Tá? Como nós estamos na tecnologia, eu estou falando com vocês via um programa, uma plataforma, e eu estou aqui do outro lado com o celular, o computador ligado, a tela. Olha o que é a tecnologia. As informações aqui. Então, assim nos diz Leon Denis nesse livro Progresso. Do ponto de vista social, o progresso é a caminhada por um estado de coisas cada vez mais de acordo, olha só, com a justiça e a razão. Então, o progresso vai fazendo com que as injustiças sejam retiradas e a razão vá organizando a sociedade como um todo. Né? E a razão, ela é importante, porque ela não me deixa cair na ilusão. Então, ele vai dizendo assim: é a aplicação no seio das sociedades humanas das leis, dos princípios suscetíveis de realizarem nelas a maior soma de ordem, de bem-estar, de liberdade, de fraternidade, de aproximá-las o mais possível do estado de perfeição. Eis o que é o progresso. E quando eles perguntam se o espiritismo poderá auxiliar o progresso, e os espíritos respondem que sim, porque vai destruir o materialismo, eu só posso pensar numa lei de, eu só posso pensar em justiça e em razão se eu pensar em igualdade. E para eu pensar em igualdade, eu tenho que olhar o outro como meu irmão. E quem nos ensinou que nós éramos irmãos? Jesus. Então veja o progresso. Moisés nos ensinou um comportamento. Jesus nos ensinou o sentimento. A doutrina espírita nos ajuda a unir comportamento e sentimento na ação de bem viver, ao mesmo tempo que me leva, que te leva, que leva todos nós a pensarmos no que seja estar elevado em luz. É o que ele chama de perfeição. Então, por isso que o Espiritismo nos dá o caminho. Não é apenas quando eu penso assim, vamos já retirando um pouco mais isso da nossa mente. É uma perfeição, é um progresso, porque cada vez que eu venho aqui, eu quito a minha dívida com a justiça de Deus, eu melhoro quem sou, e aí eu vou caminhando para um outro momento melhor como espírito. Vamos começar a compreender assim, isso que falamos aqui é real. Mas à medida que eu volto aqui, que eu aprendo, que eu melhoro quem eu sou, eu impulsiono a humanidade. Eu impulsiono o planeta que eu vivo para uma condição melhor. Imagine uma cidade, e que naquela cidade, todas as pessoas que ali estavam, tá, elas agiam sempre da mesma maneira. Não tinham muitos estímulos, não compreendiam muito bem como que era armazenar alimentos, então a fome ali imperava, não conseguiam manter as suas casas de uma maneira decente e arrumada, então tudo era muito confuso. Imagine uma cidade assim. E aí imagina que um grupo dessa cidade saiu e foi viver um pouco num outro lugar. E eles aprenderam algumas técnicas de armazenar comida, de organizar espaços físicos, e que essas pessoas voltam para essa cidade e ensinam a essa cidade, as pessoas dali, essas técnicas. Aí as pessoas que aprenderam a técnica se sentiram estimuladas a aprender mais. Então já não bastava mais só quem chegou e ensinou. Era preciso ir buscar técnicas com outras pessoas. Então sai um grupo, agora com conhecimento, a buscar mais conhecimento. E aí eles se aprendem mais e mais e voltam para aquela cidade. O que vai acontecer com essa cidade? Ela vai progredindo. Porque cada vez que alguém trouxer mais conhecimento, quem ali estava, com sede de saber, vai beber daquela fonte e vai buscar mais ainda.
Então, esse movimento de ir e vir, um dia fará aquela cidade que em tempos outros era tão decaída, era tão sofrida, que essa cidade floresça. A cidade não fez isso sozinha. Foram os homens que ali estavam, foram as mulheres que ali estavam, foram as pessoas que ali habitavam, que saíram, foram ao local, retornaram, voltaram e foram trazendo o seu conhecimento. É assim, nós reencarnamos, aprendemos aqui, voltamos ao mundo espiritual, aprendemos lá, voltamos aqui, ensinamos aqueles, em especial aqueles que um dia nós não tínhamos o que ensinar, e com isso nós desviamos daquele caminho, em especial esses, eles aprendem, eles vão, um dia eles voltam e nos ajudam nessa caminhada. Olha aí o Espiritismo nos ensinando o que é isso. E segue lá na 800. Devemos temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e de o seu apego às coisas materiais? Ou seja, será que nunca vamos vencer o materialismo? Será que sempre vamos ser presos às coisas que são aos nossos olhos reais, concretas, a matéria? Será que ficaremos só presos àquilo que o meu corpo sente, aquilo que o meu dinheiro compra, aquilo que o meu desejo, se eu me esforçar, se faz realizar, mas que é só o duro tempo que eu conquistei? Será que nunca sairemos disso? Será que o Espiritismo, né, não vai conseguir triunfar? Olha o que eles dizem. Seria conhecer bem poucos homens para pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-lo como que por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco, conforme os indivíduos, e são necessárias gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. Então, quando eu dei o exemplo, né, da cidade, daquele que vai, daquele que fica, e daquele que fica aprende, aquele que vai traz o conhecimento, e daqui a pouco é uma troca, é disso que os espíritos falam. Não se muda, num único tempo, todo um conceito existente, porque esse conceito já fazia parte de um tempo anterior. É necessário essas idas e vindas reencarnatórias, de aprendizado. É necessário esse esforço, estando eu encarnado, como dizemos logo no início, né? De eu buscar a verdade, de eu buscar a reflexão, de eu sair de dentro daquela ideia fixa que eu possa ter por algo e buscar novas ideias que componham a minha existência, para que o progresso moral, a mudança se faça. Se nós formos olhar há tempos atrás, como eles nos dizem, né, em alguns livros, por exemplo, nós tínhamos o paganismo, né? Hoje, essa palavra é até quase não utilizada. Então, onde estão aqueles que em tempos outros propagavam o paganismo? Onde estão aqueles que, tempos outros, propagavam ideias de diferenças entre raças? Onde estão aqueles que, tempos atrás, propagavam a ideia, por exemplo, da inferioridade da mulher a ponto dela não poder fazer uma escolha eleitoral, por exemplo, nós não podíamos votar? Onde estão aqueles que diziam, em tempos atrás, que a criança era um adulto em miniatura, ou seja, a criança não tinha importância nenhuma? Eles já não estão mais. Por quê? Porque na sucessão de ideias, na sucessão de conhecimentos, esses foram retornando ao mundo espiritual, foram compreendendo e foram voltando aqui, implantando novas ideias. Aqui encarnado, espíritos já chegaram e foram mostrando para nós que esses conceitos sobre a inferioridade de um outro ser, esses conceitos errôneos sobre a ideia de Deus, Jesus, os espíritos, nós fomos introduzindo isso levemente, tranquilamente, e hoje é possível falar com total segurança sobre esses temas. Então, hoje, quando nós olhamos, por exemplo, e em especial, um país como o nosso, Brasil, e às vezes nós ficamos, né, pesarosos ou pensativos: o que será do nosso país?
Porque algumas pessoas trazem dificuldades, a violência, e às vezes nós ficamos tristes, né? Não fique, não. É um país tão bonito, de uma gente tão carinhosa. É um país tão rico de cultura. É um país tão grande, mas de uma bondade em tantos corações. Porque aqui já reencarnaram espíritos com esse propósito. E a mudança que nós desejamos ver, olha aí o que os espíritos nos dizem, de progresso, ela só se dará se nós já começarmos a modificar o nosso pensar, desde agora. Só assim. Essa mudança não é, meus irmãos, no grito. Essa mudança é no silêncio do pensamento, educando a minha voz para que, ao falar, eu fale do bem. Então, tem um ensinamento dos espíritos, está lá num livro chamado Instrução dos Espíritos. Quem traz as comunicações é Baltazar e Dr. Herman, em que eles nos dizem assim: quando você passar por um lugar, e esse lugar for muito estranho, muito empobrecido, comece já a olhar para ali e pensar: como que vai ser bonito no dia que aqui tiver flores, árvores, no dia que aqui tiver coisas bonitas. Comece a lançar essas ideias, comece a lançar o seu bem-querer, a sua boa vontade para que aquilo mude. Então, hoje, no nosso país, o que nós estamos precisando? Que nós lancemos sobre ele a ideia do bem, de vê-lo em paz, de ver as pessoas tranquilas, de ver aqueles que se envolvem ainda na violência, já desejosos de não mais ter aquele comportamento. É o progresso, e o espiritismo precisa que nós possamos fazer isso. Não pegue a doutrina espírita e deixe ela distante de você. Pegue a doutrina espírita e traga ela para dentro do seu pensamento. E ao invés de pensar, eu achar, né, que pouco ou quase nada eu posso fazer, saiba que se nós ligarmos as nossas mentes num desejo único, ali é uma força tão grande, é uma prece tão bonita subindo aos céus, que será com toda certeza levada até o Mestre Jesus e derramada sobre nós em forma de mudança. O progresso se fazendo. E aí, eles vão para 801, os espíritos falando com Kardec, né? Aí Kardec pergunta: por que os espíritos nos ensinaram em todos os tempos o que hoje nos ensinam? Né? Kardec era danadinho, né? Olha a pergunta dele. Vem cá, se era para impulsionar o progresso, se um dia vai ser de conhecimento de todo mundo, por que demora tanto? Por que vocês não falaram isso antes? Por que já não falaram lá atrás? Tá? Por que agora? Tem que ser agora. Quanto tempo a humanidade caminha? Kardec era danado, né? E aos espíritos dizem isso: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. Não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa a seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que agora podem compreender. Através de seus ensinos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar. Houveram épocas em que não se podia ter nem reunião espírita, e hoje nós estamos para o mundo todo, para quem assim o desejar. Então, havia momentos da humanidade em que era preciso socorrer tantos mandos e desmandos, tanta escuridão nas mentes, e que seria difícil até falar da vida do espírito, do mundo espiritual, da vida futura e da vida passada. Porque era preciso, naquele momento, ensinar, como ele disse aqui, como se fosse uma criança, outros comportamentos. Não adianta a gente chegar para uma criança de 5 anos e querer que ela compreenda conceitos sociais, culturais ou educacionais em que o cérebro dela não está pronto nem para começar a pensar no que seja aquilo. Então, naquele momento, o que nós vamos ensinar uma criança de 5 anos?
por favor, obrigada, olhe, veja, não bata no amiguinho, divida seu lanche com o outro, respeite os mais velhos. Nós vamos ensinando conceitos que lá na vida adulta dele, ninguém precisa mais falar isso. Ele já deveria estar internalizado. Mas nós vamos encontrar, pessoas adultas que ainda não internalizaram e não conseguem agir assim. E aí a gente tem que ir lá e refazer aquele ensinamento, dizendo o quanto que dói para o outro se você não agir de uma maneira que seja educada. Então vamos brincar assim, às vezes a gente encontra adultos de 5 anos de idade, né? E a gente tem que fazer esse trabalho. São os espíritos conosco. Às vezes os espíritos encontram a nós, a cada um de nós, dentro da caminhada em que vamos fazendo, eles ainda nos encontram muito criança. E aí é preciso que eles novamente nos eduquem. Mas há anos atrás, há séculos atrás, eles precisavam ainda nos ensinar a respeitar um ao outro, para que depois a gente pensasse melhor no que seria espírito. E fechando aqui, a 802, visto que o espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, Kardec agora já está afirmando, ele já foi convencido, vamos brincar assim, Porque os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão generalizadas e tão patentes que a convicção atinge até os mais incrédulos. E aí, Kardec, ou seja, já que vocês esperaram a humanidade amadurecer, já que vocês esperaram a ciência poder comprovar algumas coisas, já que vocês esperaram tantos detalhes para que, de verdade, o espiritismo não avançasse, por que então vocês agora não apresentam, olha o que ele diz aqui, manifestações tão generalizadas e tão patentes que a convicção atinja até os mais incrédulos. Ou seja, por que os espíritos agora não trazem situações que não vão permitir dúvidas? Por quê? O que será que possibilitam isso? Por que não é possibilitado isso? E eles respondem assim: desejareis milagres, mas Deus os espalha e amancheias em vosso caminho. E ainda há homens que o negam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos através dos prodígios que fez. Não vedes atualmente homens negar os fatos mais patentes que se passam diante dos seus olhos? Então, os espíritos dizem assim a Kardec: não é convencendo o outro que nós atingiremos a perfeição, o progresso. Não é convencendo através de um fato que nós despertaremos nas pessoas o que é necessário para a evolução do espírito. Porque o que é necessário para a evolução do espírito? Ele se tornar o homem de bem. Quantos de nós não fomos atraídos à doutrina espírita pelo fenômeno? Quantos de nós não fomos atraídos à doutrina espírita por manifestações mediúnicas, seja na nossa casa, seja conosco? Quantos de nós não fomos atraídos à doutrina espírita pela passagem de um grande amor de nossas vidas? É a grande maioria de todos nós. Nós somos atraídos lá. E quando chegamos lá, nós encontramos muito mais do que aquilo que nós fomos buscar. Então, o que nos fez ficar na casa espírita não foi a psicografia, a psicofonia, não foi o passe. O que nos fez ficar na casa espírita? Foi o bem-estar que nós passamos a sentir. Foi isso. Isso que nos fez lá estar. Foi quando a nossa alma aquietou-se, porque parece que nós encontramos finalmente as perguntas que há tanto trazíamos dentro de nós. Um fato nos fez ir, mas a paz é que nos fez ficar. Quando nós começamos a ver Jesus com outros olhos, não mais distante de nós, Jesus não passou a ser aquele que era o meu Salvador. Jesus passou a ser um amigo. Jesus passou a ser um exemplo. Jesus passou a ser um espírito em que agora nós compreendemos por que é o nosso maior exemplo.
Aí nós começamos a entender que nós não somos sozinhos, porque espíritos amigos, anjo guardião, espírito familiar, que eles ainda velam por nós, pelo amor que tem a nós. Aí nós vamos entender que espíritos de tamanha grandeza e luz atendem aos nossos pedidos, nos socorrem, nos incluem. O que nos fez ficar na casa espírita foi a mudança, a reforma íntima, que estamos ainda a construir. Foi um processo de aprendizagem que nós finalmente entendemos que era necessário. Nós ficamos na casa espírita, que a casa espírita passou a se tornar também a nossa casa. Por isso que lá ficamos. Então, por isso que os espíritos dizem, não é oferecendo um fenômeno para fazer o outro acreditar, é esperar o tempo do outro em desejar acreditar, em querer aprender mais sobre ele mesmo. Meus irmãos, tenhamos esperança nesse nosso país. Tenho ouvido por dias que algumas pessoas estão entristecidas. Tenhamos esperança. Tenhamos cuidado com os nossos pensamentos. O progresso depende de nós. Então, quando seu pensamento for para algo ruim, reze, ore e peça que os espíritos possam te ajudar. Que nós possamos seguir em paz e em luz por toda a nossa caminhada frente ao progresso. Graças a Deus.